Galera, beleza? Vamos para mais uma videoaula aqui no canal. E o assunto hoje dentro de hidrostática é massa específica, tá? E densidade, ok? Então, muito bem. A gente vai começar, tá, falando sobre a mecânica dos fluidos, tá? Mecânica dos fluidos é um ramo da física, só que estuda o comportamento de fluidos quando a gente submete esses fluidos a forças, ok? E importante para o nosso estudo também, nós vamos considerar, tá, os fluidos como os meios contínuos, ok? Então, nós podemos separar a mecânica dos fluidos em hidrostática, tá, e a hidrodinâmica. A hidrostática é a parte da mecânica dos fluidos que estuda os líquidos em repouso. Por exemplo, aqui, ó, a água dentro desse aquário. Já a hidrodinâmica é a parte da mecânica dos fluidos que estuda os líquidos, os fluidos em movimento. Por exemplo, aqui, ó, nesse exemplo aqui da água caindo no copo, ok? E o nosso objetivo hoje é começar pela hidrostática. Então, muito bem. Nós vamos aplicar, né, utilizando o conceito de hidrostática, as leis de Newton. Tá? Nós vamos aplicar as leis de Newton aos fluidos, ok? Com ênfase nos líquidos. Só porém com uma nova forma, ok? Como a gente já tinha visto antes na mecânica. Nós vamos agora considerar, por exemplo, lá, os elementos massa que a gente tinha na mecânica. Nós vamos considerar agora a chamada massa específica, ok? Porque ela vai caracterizar a nossa substância. Então, para cada substância, nós vamos ter uma massa específica, ok? E o conceito de força que a gente tinha, agora nós vamos utilizar o conceito de pressão, beleza? Muito bem, então para a gente entender o conceito de massa específica, nós vamos começar aqui, ó, com o nosso fluido, um meio contínuo, né? Nós vamos pegar uma porção, ou seja, um volume, uma determinada massa desse nosso fluido aí, e da seguinte forma, nós vamos querer que esse volume nosso ele seja preenchido completamente por essa massa, ou seja, ele não tenha buracos, ok? Então, um volume que vai satisfazer essa nossa condição vai ser um volume da ordem de um pontinho, ok? Então, a gente pode caracterizar a massa específica como sendo a massa em um volumezinho tão pequeno que a gente considera ele um ponto, ok? Beleza? E os líquidos também, eles têm a característica do quê? Deles se moldarem conforme o recipiente, tá, que os contém. Então, por exemplo, nesses exemplos aqui, ó, o líquido, né, ele foi se moldando conforme o recipiente, ok? Então, muito bem. Ó. Então, nós definimos a massa específica, tá, como massa por unidade de volume, tá? Unir, então, massa por unidade de volume, que nós vamos denominar quilograma por metro cúbico no Sistema Internacional, no SI, tá? O que isso significa? Isso significa o quê? Ó? Nós temos um cubo, tá? De lados, ó, 1 metro, profundidade 1 metro e altura 1 metro, ok? Então, nós temos 1 metro cúbico. Então, é a massa que contém esse metro cúbico aqui, ó, esse nosso cubinho aqui, de 1 metro cúbico, tá? Então, veja que é a massa, ok? Dentro desse volume de 1 metro cúbico. Então, ó, vamos considerar aqui um corpo, tá? Uma substância, e agora nós vamos tirar porções dessa substância. Ó, nós temos um volume V1 com uma sua respectiva massa M1 e um volume V2 com a sua respectiva massa M2. Observe que para a mesma substância, quando nós dividirmos, tá, a respectiva massa pelo seu volume, nós vamos obter um valor constante, que é exatamente, tá, a nossa massa específica. Então, ou seja, a massa específica ela vai caracterizar a substância. Então, cada substância tem uma determinada massa específica, ok? Então, veja, por exemplo, aqui, ó, a massa específica de alguma substância, o ouro. O ouro tem uma massa específica de 19.302 kg em 1 metro cúbico. Okay? Veja, por exemplo, a cortiça, né? Ela tem, ó, 500 kg em 1 metro cúbico. Okay? Vamos analisar aqui, ó, por exemplo, o ferro e o alumínio, ó, através de um gráfico aqui, ó, do volume, da massa em função do volume. Então, veja, essa reta azul representa o alumínio, a reta vermelha representa o ferro.
Então vamos pegar um ponto aqui, vamos supor que esse ponto, né, seja o volume em 1 metro cúbico. Então veja, eu subi nessa reta, ó, vamos ver onde bate nos gráficos, no primeiro gráfico, no segundo gráfico, no primeiro. Ó. Então, para o alumínio, né, a massa contida nesse 1 metro cúbico, tá, de volume é o valor de 2.710 kg, tá? Enquanto o ferro é de 7.900 kg. Então veja que há muito mais massa, né, de ferro compactada neste mesmo volume aqui, ó, em comparação com o nosso alumínio, tá? Então, ó, nós podemos determinar a nossa massa em função do volume, conhecida a nossa densidade. E assim que geralmente a gente trabalha com mecânica dos fluidos, né? A gente quer determinar a nossa porção de massa lá, tá? Então a gente obtém ela através dessa relação. Então, muito bem, vamos analisar esses 3 itens aqui, tá? Flutua ou não flutua? Flutua ou afunda, né? Então, flutuar ou afundar, pessoal, vai depender da densidade relativa entre as substâncias. Então, um corpo de maior densidade tende a afundar, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui a gente tem, ó, a água e o ferro, tá? Então, veja, o ferro, a densidade é 7.900 kg, né? E a água 1.000 kg, portanto é maior. Então o ferro, ó, ele vai afundar. Foi lá para o fundo, né, do recipiente. Neste caso aqui, ó, a gente tem o que? O carvalho de 800 kg por metro cúbico e a água 1.000 kg por metro cúbico. Então veja que está próximo, né? Então parte dessa madeira, desse cubo de madeira, vai ficar abaixo da água e parte acima, tá? Por conta de serem próximos essas densidades. E agora nesse caso aqui, ó, quando nós temos uma bola oca, né, de plástico, é o que nós vamos ver agora nesse item. Nós vamos definir a densidade, tá, de um corpo. Então vamos considerar que é o nosso corpo de massa M, tá, e de volume V, ok? Sendo que ele é maciço, tá? Então ele é maciço, então essa massa ela ocupa todo esse volume. Então nós vamos definir a nossa densidade como sendo massa sobre volume. Então, ó, as mesmas unidades no sistema internacional, né, de massa específica, ok? Então veja, quando o corpo for maciço, ou seja, a massa preenche todo o seu volume, nós vamos ter que a densidade ela vai ser igual à massa específica. Agora isso vai mudar no caso em que o corpo é oco. Então veja que a gente retira parte da massa desse corpo, né? Então a gente só tem uma região aqui, ó, com massa e outra região vazia. Então agora neste caso a densidade ela vai ser menor do que a massa específica, ou seja, para corpos ocos, né? Ocos, né? Então veja, no nosso caso anterior, a nossa bolinha oca, tá? Então o que nós tínhamos lá, ó, é a sua densidade, é o seu Dzinho, tá? Conforme ela é oca, né? Então a gente está calculando ali a sua densidade, bom? E a água, tá? A gente vai considerar a água líquida, tá? É maciça, portanto, a gente pode utilizar tanto a densidade como a massa específica, tá? Para caracterizar a substância água, ok? Então, vamos analisar aqui agora uma tabela em que a nossa densidade ela é dada em grama, tá? Por centímetro cúbico, ok? Então, veja, a gente vai ver, às vezes a gente pode ter dessa forma aqui, e é importante a gente saber passar para o sistema internacional, ou seja, transformar isso em quilograma por metro cúbico, beleza? Como é que a gente vai fazer isso? Então, por exemplo, ó, o álcool, que é 0,79 gramas por centímetro cúbico, a gente vai multiplicar por 1.000. Então, eu tenho 0,79 vezes 1.000, eu vou obter 790, tá? Que vai ser o que? 790 kg por metro cúbico, então no sistema internacional. O alumínio, por exemplo, vamos passar ele para o SI. Então vai ser 2,7 vezes 1.000, tá? Que vai ser igual a quanto? 2.700, ok? Portanto, 2.700 kg por metro cúbico, ok? E aqui embaixo está a relação, né? Quanto corresponde a 1 grama por centímetro cúbico, equivale a em quilogramas por metro cúbico,
Ok, pessoal? Então, por hoje é isso aí e até a próxima aula.